Caros alunos, vamos dar sequência à nossa aula de metrologia, medições, e nós vamos ver agora a medida do sistema inglês. Vamos dar início à polegada milesimal. Okay? No paquímetro em que se adota o sistema inglês milesimal, cada polegada, então eu tenho aqui do 0 até aqui, 1 polegada na escala fixa, ela divide-se em 40 partes. Então nós vamos ter ali 40 partes. Vou pegar aqui o marcador. Então, desse ponto do 0 até 1 polegada, ela está dividida em 40 partes. Correto? Sendo que, se eu pegar um risquinho daqui, tá? Dividir por 40, eu vou ter o valor de um risquinho, que nada mais é que 0,25 milésimos de polegada. Então, cada risquinho aqui, esse que eu anotei aqui, cada risquinho vale 0,025 milésimos de polegada. E o nônio, eu tenho 25 riscos no nônio, 25 divisões. Então, as minhas 25 divisões, se eu pegar lá o 0,25, dividir por 25, eu vou saber que cada risquinho desse aqui equivale a 0,001 milésimo de polegada. Então, o nônio, cada risquinho, então aqui nós temos o nônio, que vai de 0 a 25, cada risquinho vale 1 milésimo. Aqui nós temos a divisão da escala fixa, cada divisão vale 0,25 milésimos de polegada. Então, o procedimento de leitura é o mesmo para a escala em milímetro. Conta-se as unidades, né? No caso, cada unidade aqui eu conto, 0,25, que estão à esquerda do zero. Então, aqui é o nosso zero do nônio, que é a referência. Então, eu vou contar quantos risquinhos está à esquerda do zero. Eu tenho 2 risquinhos à esquerda do zero. Esses 2 risquinhos quer dizer que cada um vale 0,25, como está aqui. Então é só eu somar. Se eu tenho 2, 0,25, 0,50. Então eu tenho a nossa primeira medida aqui, 0,50. Então, 0,50 está na escala fixa. Agora eu tenho que ver a escala do nônio aqui. Quanto que ele andou até a marcação aqui. Se eu sei que cada risquinho do nônio vale 1 milésimo, é só eu contar quantos risquinhos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então tá aqui os nossos 14. Se eu somar 0,050 com 0,014, eu vou ter 64 milésimos de polegada. Então é essa leitura que nós fazemos no paquímetro milesimal. Então cada risquinho ou cada divisão da escala fixa, essa aqui seria a nossa escala fixa, vale 0,25. E essa escala do nônio, cada risquinho vale 1 milésimo.
Então, 25 milésimos e 1 milésimos. Então, vamos à sequência. Outra medida, então, o procedimento é o mesmo. Eu vou contar quantas divisões eu tenho à esquerda do zero. É isso que eu vou ter que fazer. Até aqui eu já sei que eu tenho 1 polegada. Vamos ver quanto mais eu andei de 1 polegada. Lembrando que cada risquinho é 0,25 milésimos. Então eu vou ter 25, 50, 75, 100. Então eu já tenho aqui, ó, o 1 é 100, o 2 é 200, o 3, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Então, opa, mas é só até aqui. Então, eu tenho 700. Então, tá ali, ó, 1.700. Ok? Então, eu já tenho a primeira medida, que é o 1.700. Nós vamos... deixa eu pegar uma cor mais clarinha. Então, agora, eu tenho que ver dos 700 quanto eu ando no nônio. Então, agora do zero, eu tenho que ver quanto que eu andei no nônio. Ele está andando até essa parte mais escura aí. Seria só contar os risquinhos. Então, eu tenho aqui 5, 10, 15, 20, 21. Então, eu tenho 21 milésimos aqui no nônio. 21 milésimos mais 1.700 milésimos, somando os dois, vai dar 1.721 milésimos de polegada. Correto? Qualquer dúvida, depois vocês perguntam. Mas é só lembrar que na escala fixa, cada risquinho, cada divisão, vale 25 milésimos, como está aqui. Eu vou fazendo a soma desses valores até chegar no zero. Isso tudo na escala fixa. Achei o valor na escala fixa, vou somar com o número de divisões do nônio. Que nesse caso deu 1000, ou seja, 1 polegada, 721 milésimos. Ok? Ou 1.721 milésimos de polegada. Vamos agora ver a polegada fracionária. Ela já é um pouquinho mais complicada da polegada milesimal, mas também temos que somar. Só que agora nós vamos somar frações. Então, o que eu tenho aqui? Ó? A escala principal, ela está graduada, né, no caso, em polegada fracionária. Isso significa que a polegada está dividindo. Então, aqui, nesse nônio, ou melhor, nessa escala fixa, eu tenho do 0 até 1 polegada. Veja que aqui eu tenho ela ampliada, sendo que 1 polegada eu tenho dividido em 2 meios. Os meios está dividido em 2 quartos. Se eu pegar os 2 quartos, vai estar dividido em 2 oitavos. E se eu pegar os oitavos, vai estar divididos em 1/16. Então, aqui eu já sei que cada risquinho, nós já vimos na aula anterior, cada risquinho da escala fixa,
em polegada fracionária, ele equivale a 1/16. Então tá aqui, ó. A menor medida da escala fixa é 1/16. Mas para contas eu tenho que começar a usar o nônio. Eu preciso começar a interpretar o nônio. O nônio nada mais é do que 1/16, esse 1/16 dividido por 8. Se eu dividir 1/16 por 8, eu vou descobrir que cada divisão do nônio dá 1/128. Tá? Então, cada divisão aqui do nônio em polegada é 1/128. De acordo com a nossa leitura, ele está mostrando uma setinha, ele está coincidindo aqui, ó. Então eu tenho 1/128, 2/128, 3/128, 4/128, que é o que ele mostrou aqui. Eu tenho 4/128, mas eu não posso fazer a leitura de 4/128. Por quê? Porque na polegada sempre tem que ter o número ímpar no numerador. Então eu vou simplificar. 4 dividido por 2 vai dar 2. 128 dividido por 2, 64. 2/64. Continua par no numerador. Vou dividir de novo. 2 dividido por 2 dá 1. 64 dividido por 2 dá 32. Então a leitura que está tendo nesse paquímetro, nós falaríamos 1/32 avos de polegada. Certo? Então, relembrando, cada risquinho ou cada divisão da escala fixa equivale a 1/16. Então eu tenho aqui, ó, 1/16, 2/16, 3/16, 4/16. Lógico que eu teria que depois fazer a simplificação, mas vamos lá. 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16, 16/16. 16 dividido por 16, 1 polegada. Tá ok? E no nônio, cada risquinho 1/128. Aqui vai dar, é só ir dividindo, né? Eu vou ter, quando tiver coincidindo no 8, eu vou ter o 1/16, porque nada mais é do que esse valor, 1/16 dividido em 8 partes. Então, tem que estar bem ciente em contas de fração. E na leitura, a pessoa tem que começar a se apegar, que eu não vou precisar ficar fazendo conta na hora que eu estou lendo. Isso é mentalmente. Para isso, precisa habilidade e precisa um pouquinho de treino, uma vez que nós não usamos a polegada com frequência como se usamos o milímetro. Então vamos rever lá agora. Nônio. Então no caso, o nônio ou vernier é o dispositivo tecnológico que amplia a sensibilidade de uma escala ao subdividir a menor divisão dela. Nesse caso aqui, nós temos o 1/16, como já foi falado, e aqui eu tenho o 1/16 dividido em 8 partes. Tá ok? A leitura desse paquímetro aqui, então nós vamos fazer a leitura dele e verificar aí a medida, se a medida está correta. Então o que acontece aqui? É só lembrando que eu tenho que fazer a contagem do que está à esquerda do zero
do nônio. Quantos risquinhos eu tenho à esquerda do zero? Ó, tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4, tenho 5. Espera aí. O mouse está dando umas travadas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então até aqui eu tenho 7,16. Já que cada risquinho vale um 16, eu tenho 7,16. Mas a medida não parou aqui, não coincidiu no zero. Ele está mostrando nessa seta que ele andou mais um risquinho do nônio. Um risquinho do nônio equivale a um 128, que é a menor medida que eu consigo fazer de leitura no paquímetro. Então o que eu faço? É só somar, né? Eu vou somar o 7,16 mais um 128. Eu preciso fazer essa soma. Não consigo somar denominadores que não são iguais. Eu tenho que igualar o denominador do 7,16 para 128. Tá? Então foi multiplicado o 7,16. Então nós fizemos lá a conta, né? E multiplicamos o 16 por 8. 16 vezes 8 vai dar 128. Então eu já tenho o 128 aqui. Então já igualei o nosso denominador. Agora, o mesmo valor que eu usei para multiplicar o denominador para chegar a 128, eu vou multiplicar por 7, que é o 8. 8 vezes 7, 56. 56 mais 1, 57, 128 avos de polegada. Então eu tenho 57, 128 avos de polegada. Essa seria a nossa leitura. Então aquilo que eu falei, sempre trabalhando com fração. E no caso, se o número aqui por acaso fosse par, eu ia simplificar até chegar no número ímpar no nosso numerador. Ok, então vamos lá para mais um exercício. Então aqui nós vamos rever o nônio, que é a parte principal do nosso paquímetro em polegada. Vendo, ó, que é 1,16 dividido por 8, que é igual a 128. Então, nós temos aqui dentro do nosso círculo aqui as 8 divisões do nônio. Nós temos ele ampliado aqui, que um risquinho, 128. Aqui, 2 128, simplificando, 1,64. 3 128, normal. 4 128, simplificando, dá 1,32. 5 128, beleza. 6 128, simplificando, 3,64. E 7 128 e 8 128, simplificando, 1,16. Então, o nônio a gente consegue essas medidas. Aqui nós vamos ver um exemplo num paquímetro. Temos o desenho de um paquímetro, aonde ele já está falando que a resolução aqui é 1 por 128. Cada risquinho aqui vale um 128. E aqui a escala fixa.
cada risquinho da escala fixa vale 1/16. Então, nós já conseguimos ver aqui que no caso da nossa escala fixa, eu vou fazer uma leitura de 3/4. Então, aqui eu tenho a leitura de 3/4. É só fazer as continhas. 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16. Eu vou simplificar 3/4. Tá ok? Então contamos tudo o que está à esquerda do zero. Descobrimos que tem aí 3/4. Aí, no nosso nônio, ele está falando que o nônio, que ele coincidiu no terceiro risquinho do nônio. Terceiro risquinho do nônio, nós vimos no slide anterior, que ele vale 3/128, porque cada risquinho equivale a 1/128. Tá? Então, eu vou ter que somar 3/4 com 3/128. Não consigo somar 3/4 com 3/128. Por quê? Porque eles têm o denominador diferente. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que igualar o denominador. No caso, eu vou fazer uma conta de multiplicação 3/4 pelo mesmo valor, né? E eu vou chegar à conta de 9/16. 96/128, desculpa. Então, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei 4 por 32, cheguei no 128. Ó, já igualei com o denominador do 3/128. Agora eu vou multiplicar 32 por 3, vou chegar a 96. Agora eu já consigo somar essas duas frações. Ó, 96, 128 mais 3/128. Mantenho o denominador, somo os numeradores e vai dar 99/128 de polegada. Correto? Então tá mostrando até as medidas aqui no paquímetro. Ó. Aqui eu faria uma medição externa. Aqui eu faria uma medição interna. E aqui eu faria uma medição de profundidade. Então conseguiria medir a profundidade. Veja que ao abrir o paquímetro, os três deu a mesma medida para fazer a leitura. Então, lembrando mais uma vez, eu não consigo somar frações com denominadores diferentes. Eu tenho que fazer com que iguale o denominador e depois eu faço a nossa conta. E lembrando mais uma vez, deu o número par aqui, eu vou simplificando até chegar no nosso valor ímpar em cima. Vamos fazer uma outra leitura. Vamos ver que aqui, ó, eu tenho aqui o nosso nônio, eu tenho aqui a nossa escala fixa. Nós temos que ver quanto que passou à esquerda do zero
para a gente poder começar a fazer a nossa leitura. Ó, eu sei que o nosso zero do nônio, ele já passou 5 polegadas. Eu já tenho 5 polegadas ali, eu já sei que eu posso usar essas 5 polegadas. Então essa polegada já vai ser início da nossa soma. Então já está aqui embaixo o nosso 5 polegadas. Agora eu preciso ver quanto que passou de 5 polegadas. 1,16, 2,16, 3,16, 4,16, 5,16, 6,16. 6,16, simplificando, ele vai nos dar 3/8. Então, ele passou aqui o 6,16, que simplificando dá 3/8 avos de polegada. Tá ok? Então, mais uma soma. Tá aqui, 3/8. Então, eu já tenho 5 mais 3/8. Opa, mas não parou por aí. Agora nós temos que ver o nônio. O nônio coincidiu nesse risco aqui, ó. Nessa divisão aqui. Vamos contar quanto tem nessa divisão. Se eu sei que no nônio cada divisão vale 1/128, então tem aqui, ó, 1/128, 2/128, 3/128, 4/128, 5/128, mais um valorzinho para nós somarmos. Então, eu já tenho aqui o 5, já tenho aqui o 3/8, mais 5/128. Vou somar. O 5 é normal, deixa ele quietinho ali, como que está aqui. Não consigo somar 3/8 com 5/128. Por quê? Porque o denominador é diferente. Aí eu vou multiplicar por um número para igualar o denominador. Ok? Então eu multipliquei por, vamos lá, o 128. Deu 128 dividido por 8 lá. Multipliquei por 16. Então eu peguei aqui, ó, 16 vezes 8. Eu cheguei ao 128. 16 vezes 3. Eu cheguei ao 48. Opa, agora eu igualei a base 128. Eu tenho agora como fazer a conta. 5 é 48, 128, mais 5, 128. Vai dar um total de 53, 128. Como que eu já tinha 5 polegadas, eu só queria saber o que passou de 5 polegadas, então a nossa leitura é 5 polegadas e 53 128 avos. Correto? Essa é a nossa leitura que nós temos que fazer a hora que chegou a nossa continha no resultado final. E lembrando, se desse o número par, eu ia simplificar. Nós vamos ver um exemplo onde nós vamos fazer a simplificação. Ok? Então vamos fazer outro exercício. Então, se vocês perceberem, todos os exercícios de vocês, eles vão estar lá o desenho de um paquímetro, vai estar a medida da escala fixa e vai estar a medida do nônio. E sempre vai estar um valor em negrito, que é onde vocês vão começar a fazer a conta.
Então a primeira coisa que eu vou fazer nisso aqui, vamos ver quanto passou à esquerda do zero. Tá? Eu já sei que 1 polegada já passou. Então eu já tenho aqui, ó, 1 polegada. Agora vamos ver quanto que passou de 1 polegada até chegar no zero. Passou 1,16, 2,16, 3,16. Então aqui na escala fixa eu já vou ter uma leitura de 1 polegada e 3,16, como mostramos aqui. Ó, 1 polegada e 3,16. Agora nós vamos ver nonônio. Nonônio, 1, 2, 3, 4, 5, 128. Então agora eu vou ter que somar o 3,16 com 5, 128. Com 5, 128. Porque o 1 eu já sei que é 1 polegada. Então eu só vou querer saber o que passou de 1 polegada para a gente fazer a leitura. Mesma coisa, não consigo somar 3,16 com 5, 128. Eu vou fazer o que? Eu vou igualar a base do 3,16 e deixando igual a 128. É só fazer a multiplicação por 8. 16 vezes 8 vai dar 128. 8 vezes 3 vai dar 24. Agora eu consigo somar esses dois valores. 24 mais 5, 29. E o 128 fica igual. Então eu vou fazer a leitura aqui de 1 polegada e 29, 128 avos. Correto? Deu número ímpar, não tive problema, já matamos a medida. Agora nós vamos ver uma outra leitura, aonde eu vou contar também quanto que passou do zero. Passou 1,16. Então, aqui eu só tenho 1,16. E no nônio, vamos ver quanto que passou. Ele está mostrando que o nônio, a leitura, coincidiu aqui. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 128. É só somar 1,16 com 128. Não dá. Vou ter que fazer com que ele iguale no 128. Então, ficaria 16 vezes 8, certo? Vai dar 128. 8 vezes 1, 8. Já igualei para poder fazer essa soma aqui. 8 com 6, 14 e 28 permanece, o 128 permanece igual. Opa, agora deu, ó, 14, 128. Se eu pegar esse 14, 128, eu vou fazer a simplificação. 14 dividido por 2 vai dar 7. E 128 dividido por 2, 64. Então, o nosso resultado era 7,64 avos de polegada. Aqui, eu já podia fazer a simplificação se eu quisesse aqui. Porque, na realidade, quando caiu no 628, nós vimos lá no nosso nônio que 628 equivale a 3,64. Mas como que eu estou fazendo uma soma, tanto faz. Eu posso usar o 628. Mas se eu quisesse usar
o 3,64 também daria. Eu vou somar 3,64 com 1,16. Aí eu ia ter que fazer a mesma coisa, igualar a base para ficar 64 e somar o os nossos valores e ia chegar no mesmo resultado aí, 7,64. Tá? O resultado não iria mudar, desde que eu faço com que fique as bases iguais. Tá ok? Então, é assim que nós fazemos a leitura tanto em polegada milesimal como em polegada fracionária. Vocês vão completar aquela lista de exercício que foi passado na aula passada. Agora dá para vocês finalizarem as listas com os exercícios em milímetros, com os exercícios em polegada, e eu vou fazer a correção e depois eu vou colocar a correção lá no portal e disponibilizar no grupo também. Façam as conversões de medida para rever e façam as leituras em polegada milesimal e polegada fracionária. Ok? Obrigado aí a todos e qualquer coisa é só chamar e vamos tirando dúvidas sem problema algum.